Sou de rock and roll, sou de rock and roll, mesmo. Mas na hora do calor, ela me chama de amor e eu respondo meu amor. No fim a gente só dá certo. Mas na hora do calor, ela me chama de meu bem, me faz sonhar no vai e vem. E nosso caso é um sucesso. Banda Encantos com a gente. As pessoas da Banda Encantos hoje eles estão cansados. Também nós começamos hoje às 3 da tarde e são 10 para as 11. Culpa tua que chegou atrasado, Zé. Lá de Bragança. Tudo bem contigo? Tá tudo bem, ué. Zé Carlos, me fala uma coisa. Quanto tempo você está na política já? Eu fui vereador, né? Eu fui vereador de Belém em 89, né? 89? 89. Com um mandato político, em 89 fui vereador de Belém. Aí fui deputado 2 mandatos, né? Mas antes eu fui dirigente sindical da Central Única dos Trabalhadores, do Sindicato dos Gráficos. Eu fui secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, vice-presidente do Sindicato dos Gráficos, fui dirigente, fundador... Paulo Rocha foi do Sindicato dos Gráficos também? Ele era presidente, eu era vice, né? O Carlos Santos também foi, não? Não, o Carlos Santos não foi dirigente, ele foi gráfico. Foi gráfico. Foi gráfico. O Carlos Santos aprendeu, depois participou da Gráfica Nacional, uma gráfica antiga, né? E aí, quer dizer, aí você teve aí essa... eu era gráfico, e como gráfico eu virei dirigente do Sindicato dos Gráficos. Depois, naquela época, o Lula começou o movimento lá em São Bernardo, né? E todo mundo aqui seguiu no Brasil essa renovação do movimento sindical. Você entrou no PT? Aí eu entrei também no PT. Isso foi que ano? Eu entrei em 81 no PT, eu fui fundador do PT. De lá você passou já por alguns partidos? Não, eu fiquei no PT, exerci todos os meus mandatos eu exerci pelo PT, né? Certo. Em 98, quando terminou meu mandato, eu fiquei sem partido, depois eu fui convidado a entrar no PDT, passei uma eleição no PDT. Certo. Saí do PDT e fui direto para o PV. Né? PV? Para o PV. Porque é difícil, a gente que participou do PT, naquela época, né, era um processo muito, muito gostoso, democrático, de muito debate, muita discussão. Então, quando você vai num partido que não tem isso, você sente falta. Eu senti no PDT, não tinha, né? Aí você foi para o PV? Para o PV, porque o PV... Por que eu fui para o PV? O PV é um partido diferente dos outros partidos, porque, na realidade, no PT, quase todos os partidos nasceram de algum conflito entre capital-trabalho, entre, vamos dizer, entre nacionalismo. O que é, Vinícius? Desculpe interromper aí. Você veio trazer... Boa noite. Não é água que você foi... Você não foi contratado para trazer água para a gente? Pois é, né? Mas o pessoal da produção tomou água, o Calil tomou toda a água. Aí eu trouxe alguma coisa que pudesse servir. Servir para quê? É do Partido Verde, né? Então ele trouxe uma coisa verde. Ele trouxe uma coisinha verde, né? Muito bom, né? O cheiro verde, por exemplo. Será que é o cheiro verde isso aqui? Meu irmão é do Partido Verde. Teu irmão é do Partido Verde? É verdade. Meu irmão Marivaldo, um abraço, Marivaldo. Eu tenho um amigo que também ele curte Partido Verde, curte Bob Marley também. Tudo que é verde, ele... Mas esse aí não é seco, esse é verde. Não, esse aí tá um pouco murcho aí. Tem condição. Ele curte o quê? Bob Marley? Bob Marley, Partido Verde, tudo que é verde. Tudo que Você gosta da natureza? Eu gosto muito. Gosto muito da época da campanha política também. Por quê? Eu gosto muito da movimentação, das pessoas, né? Como elas vendem o peixe dela, né? Como elas querem, sabe, se promover através da política. Como é que elas vendem isso? Não sei, uma vez eu estava andando na rua, aí passou uma mulher de moto, assim, não sei o que ela falou, ela chegou comigo e falou, passou de moto rápido, assim, falou, vota no Eduardo, e foi embora. Vota quem? No Eduardo, e foi embora. Eu fiquei pensando, falei, eu vou votar no Eduardo, cara. Quem é Eduardo? Não sei, mas tu viu como essa mulher gritou aí? Foi embora. O marketing político é importante. Passa, as pessoas vão... Tu não viste ele andar de bicicleta por aí? Ele anda de bicicleta por aí, porque ele é verde, ele não pode ficar andando muito, gastando... Mas de bicicleta é bom porque é mais devagar, né? Não é moto, dá pra falar né? tudinho, dá pra fazer até uma campanha na hora. Olha, vota no Partido Verde, porque com ele a gente já vai falando, né? Vai falando a bicicleta, mas de moto já é muito rápido. De moto é muito rápido, não tem dessa. Você pode trocar de partido, inclusive de candidato, pode não pegar um número. Vota no 23! Você acha que, entendeu? Sei lá, estão falando...
43, vota 43, no 23. né? É 43. Antes de... Você nunca pensou em ser candidato? Sim, já uma vez. Porque eu acho que o Partido Verde podia, né, já que é verde, podia pegar a flora, a fauna, entendeu? Ele tem o Vinícius. Ele é o grilo, né? Ele é o grilo. Eu vi ele fazendo um grilo. Eu vou encarar isso como um elogio, né? Claro que é um elogio. É um elogio, eu sou muito inteligente. Olha, precisando, tá ok? Eu tenho meu santinho aí, é o Santo Antônio, tá ok? Vai embora, Vinícius, vai. Tá bom? Seu santinho, vai embora, Vinícius, vai. Pode levar o teu verde. Eu vou lá quando eu vim, eu volto, tá? Tá bom, quando você vier eu volto, tá bom. Vamos aproveitar, então, e chamar o Bacana Tour do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre a cidade maravilhosa, né? Vamos lá. A cidade do Rio de Janeiro, constituída por paisagens de excepcional beleza cênica, tem nas águas e nas montanhas os regentes de sua geografia exuberante. A diversidade topográfica do Rio de Janeiro se estende à cobertura vegetal. Florestas recobrem encostas e espécies remanescentes da Mata Atlântica são preservadas no Parque Nacional da Tijuca. A cidade cresceu em volta de uma grande mancha verde que responde pelo nome de Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, que segue mantendo valiosos remanescentes dos seus ecossistemas originais, mesmo tendo sido replantada no século XIX. A cidade possui um clima tropical quente e úmido, com variações locais devido às diferenças de altitude, vegetação e à proximidade do oceano. A temperatura média anual é de 22 graus, com médias diárias elevadas no verão, de 30 a 32 graus. Nos 4 meses do chamado Alto Verão, de dezembro a março, os dias muito quentes são sempre seguidos de tardes luminosas, quando em geral caem chuvas fortes e rápidas, trazendo noites frescas e estreladas. Localizada no bairro de mesmo nome, a Praia de Copacabana fica na zona sul da cidade e conta com bicicletário, ciclovia, quiosques, hotéis, bares e restaurantes, frequentados tanto de dia como à noite, além de 2 fortes militares, um em cada extremidade da praia, com vistas panorâmicas abertos à visitação. Consideradas 2 das praias mais famosas do mundo, Leme e Copacabana possuem mais de 4 quilômetros de extensão, acompanhando a Avenida Atlântica até o Forte de Copacabana. Tamanho fascínio também se dá pelo belíssimo calçadão da Avenida Atlântica em pedras portuguesas brancas e pretas, que formam um lindo mosaico no formato de ondas, inspiradas no calçadão de Lisboa. Palco da maior festa de Réveillon do planeta, com seus fogos mundialmente conhecidos, Copacabana reúne mais de 3 milhões de pessoas. Suas areias também abrigam grandiosos eventos como os Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, Campeonatos Mundiais de Futebol de Areia e Campeonatos Mundiais de Vôlei. O Carnaval é a principal festa popular do Brasil, sendo o Carnaval do Rio de Janeiro o mais rico e mais conhecido. Todos os anos, na época do Carnaval, a cidade do Rio de Janeiro respira por 5 dias um invejável ar de alegria. O auge da festa é o desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, que atrai milhares de turistas nacionais e estrangeiros, na qual escolas de samba disputam entre si o título de grande campeã do Carnaval. Continuamos com o Zé Carlos do PV. Agora, Zé, que momento você foi chefe da Casa Civil do governo do Jatene? Foi no primeiro governo do Simão Jatene. Eu participei a minha vida toda como político, eu sempre fui oposição, né? Eu fui oposição ao governador Almir Gabriel, embora tenha apoiado ele em 90, mas participei já quando depois dele eleito, eu fui oposição ao governo dele. Eu liderava a oposição como membro do Partido dos Trabalhadores. Depois eu fiquei sem partido e um dia o governador Simão Jatene, que era secretário de produção, me convidou, me propôs que a gente pudesse participar de um projeto de Pará, um projeto diferente de Pará, que sempre foi o meu grande desejo, né? Eu sempre apostei no Pará como um estado muito importante e achei que era possível a gente fazer. E me dispus
Eu não tinha partido nessa época, eu estava sem partido político, e ele disse, não, tudo bem, eu topo, vamos ajudar, vamos fazer. E eu participei da pré-campanha dele e participei depois como chefe da Casa Civil. Fiquei 3 anos e meio como chefe da Casa Civil, depois fui secretário especial de promoção social, né, do governo Simão Jatene. Eu fiquei os 4 anos de governo inteiro. Participei os 4 anos do primeiro governo de Simão Jatene. Qual é a diferença que você vê desse primeiro governo para esse segundo governo? Olha, no primeiro governo, como era depois do governador Almir Gabriel, você tinha um projeto que tinha começo, meio e fim. Né? Então, o projeto... Traçado pelo Almir? Pelo Almir Gabriel. Então, era um projeto que o Almir Gabriel pensou primeiro em fazer a infraestrutura do estado do Pará, a logística de transporte do estado, unir as regiões, né? E ficou, do governo Almir Gabriel, ficou faltando Marajó, que até hoje é uma região que está ainda isolada, a margem esquerda do rio Amazonas, né? Que faltava você trabalhar. E faltava fazer o social, porque no governo Almir Gabriel ele pouco fez na área social. Então o governador Simão Jatene tinha como continuidade desse governo buscar solução para essas 2 regiões e tocar na questão social. Então eu me propus a fazer ajudá-lo a dialogar com a sociedade, dialogar com o movimento social. Tanto é que durante o governo dele todinho, todas as greves eu recebi todas, recebia a grevista, conversava, discutia, abria os canais do governo para essa conversa, que eu achava que era importante fazer isso. Mas que mudança houve desse primeiro mandato para esse segundo agora? No segundo governo, no segundo ano de governo, já no primeiro governo, aliás, a pressão política de dentro do PSDB é muito grande, né? Então o PSDB é um partido difícil você trabalhar, porque são vários grupos políticos internos, né? E cada um quer tirar um pouco mais para a sua fatia. Então você tem dificuldade de conversar com os aliados, porque na realidade o Jaspers brinca que os tucanos têm um bico muito grande. Então, quando eles pegam um cacho de açaí, só é para eles, né? O Jaspers brinca, eu acho engraçado ele dizer isso, né? Então, nós tínhamos já, por exemplo, no primeiro momento lá do governo passado, eu havia proposto que o governador Simão Jatene conversasse com o Mário Couto, a gente ia apoiar ele para presidente da Assembleia, e que ele exercesse apenas um mandato, que a gente pudesse acabar com a reeleição para presidente da Assembleia, porque eu acho isso ruim, porque na realidade o presidente da Assembleia, ele controla um caixa muito grande. Claro. Então, se ele vai com um mandato, com direito à reeleição... Conseguiu isso, não? Automaticamente ele vai... Vai conseguir? Ele vai. Não, eu fiz uma proposta de emenda constitucional, o Mário Couto, como nosso candidato, acabou assinando, se comprometeu com todo mundo, mas depois acabou engavetando a emenda constitucional e não fazendo... E como o governo não queria tumulto com a Assembleia, acabou não se tirando essa emenda constitucional, nunca foi votada, né? Agora, Zé, isso é ruim. Para a democracia é ruim. Essa gestão agora, atual, que já estamos completando quase 3 anos, eu te chamei aqui também porque eu li o teu blog, e eu li 3 textos duríssimos que você fez em relação ao governo do Jatene, né? Até um dos textos eu publiquei na minha coluna do Diário do Pará. Eu vi a publicação. Eu achei que foram textos fortes, firmes, de alguém que ficou 4 anos ao lado do governador, muito próximo. Né? O que é que você vê exatamente, o que é que te motivou a fazer aqueles textos e o que é que te vê Olha, eu acho o seguinte, como é que você vê esse governo atualmente? A minha crítica não é pessoal ao governador, a pessoa do governador Simão Jatene. Claro. A pessoa do governador, o Simão Jatene, eu tenho o maior apreço por ele, eu acho uma pessoa, um técnico, gosto dele, é uma pessoa excelente. Não é a ele, a minha crítica é ao governo, ao político, né? Eu não faço crítica do ponto de vista pessoal a ninguém, nem ao Jader, nem a nenhum político aqui. Todos sabem como eu sempre agi assim. Eu não misturo a questão política com a questão com o lado pessoal. Então não é a pessoa mas é o governo em si. Então eu estranho a atitude do governador Simão Jatene nesse segundo governo, né? Parece que ele fez tantos acordos internos porque se lembra que quando ele era o candidato, primeiro o Almir se lançou candidato, depois o Mário Couto se lançou candidato, Flecha Ribeiro, várias pessoas... Você acha que ele teve que fatiar esse partido aí, esse governo com seus integrantes do partido? Eu acho que ele fez muito acordo. E isso está inviabilizando? Isso está dificultando que ele possa... Porque técnico ele é.
conhecer os problemas do Pará, ele conhece. Certo. Né? Então, está chegando atrasado nas coisas. Por exemplo, a questão do rebaixamento da energia na margem esquerda do Rio Amazonas. Quer dizer, esse projeto de atravessar o Linhão de Tucuruí para Manaus tem 5 anos. E só agora? E só agora que o governador, num evento no hangar, disse que reivindicava que rebaixasse a energia. Agora que o projeto está quase concluído, né? Você Pois fez um texto, que foi o texto que eu publiquei também, repliquei, a respeito do ICMS e da posição do governo do Estado em relação a isso. Resume isso para a gente. Olha, presta atenção no seguinte, o que é que está sendo discutido no Senado? O Senado está discutindo a tarifa interestadual de ICMS. Para as pessoas que não conhecem a parte tributária, que é complexa, é assim. Se eu sou uma empresa e compro pneu lá de São Paulo, certo. Então eu compro pneu para revender aqui. Então nessa operação eu pago uma taxa para trazer esse pneu de lá para cá, uma taxa de ICMS. Como o ICMS é um imposto não cumulativo, quando eu for vender para o seu João, para a Dona Maria, eu vou cobrar deles ICMS. E quando eu for pagar para o Estado, eu vou pagar para o Estado. O que eu cobrei do seu João, menos aquela taxa que eu já paguei para São Paulo. Entendeu? Então, abate aquela taxa. Vamos dizer, se a tarifa for 17%, eu já paguei 7%, eu só vou pagar 10 agora, porque eu já paguei 7 naquela operação primeira. Então, eu não posso pagar dobrado o ICMS, porque é um imposto não cumulativo, correto? Então, essa é a taxa que está sendo discutida, é a taxa interestadual. Então, o que é que decidiu-se lá no Senado? Que a taxa seria 2 tipos de taxa. A taxa para a região sul e sudeste e centro-oeste de 4% e a taxa de cima, dos estados de cima, norte e nordeste, ficaria em 7%. Por que isso, hein, Zé? Então, é porque é vantagem para nós. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Nas nossas operações, se a gente vende, eles pagam 7 para nós. Se nós compramos, nós pagamos 4. Então é vantagem para nós. Aí o governador reclamou, por quê? Porque nos estados do norte, tem alguns estados que tem, além dos 7, tem mais um plus a mais, que são os estados que têm zona de livre comércio e zona franca. Então, no caso, Manaus, Roraima, Rondônia, o Amapá. Todos, só nós que não. Só nós não temos. Por que nós não temos? Porque precisa ser votado, tem 3 propostas lá, Santarém, Marabá e Barcarena. Barcarena não pode deixar de ser, porque Barcarena é porto, né? Então tem que ter zona de livre comércio, se tiver que ter zona de livre comércio aqui, tem que ser em Barcarena. Certo. E precisa decidir se é Santarém ou Marabá. E o governador, se tiver que entrar nessa decisão, ele vai ter que excluir Santarém ou Marabá. E vai ficar numa situação política difícil. Mas o governador só se atentou para isso agora. Pois é, e aí que eu fico pensando o seguinte, como é que o governador novamente chega atrasado? Ele tem 2 senadores. Tem o Flecha Ribeiro, que, por exemplo, na hora da chapa lá no Senado, ele acabou pulando para o lado do PMDB para ficar na mesa, né? Ele rompeu com o PSDB e ficou na mesa. Então ele está na mesa. Ele é uma pessoa que tem estatura na mesa. Então ele tem informação privilegiada. E tem o Mário Couto, que é o líder da minoria. Mas os senadores não estão passando informação para o governador? Ou o governador não está falando com os senadores, ou os senadores não estão passando informação correta para o governador. Mas eu vi na imprensa que o governador foi para lá, ficou no gabinete do Flecha Ribeiro, movimentando, né, se articulando. Você não viu? Não, vi. E tem mais. Na hora que ele reclamou que o Pará estava sendo isolado, ele devia ter reclamado com os 3 senadores juntos. Nós temos 3 senadores no Pará. E tem um senador que tem muita influência na mesa diretora, que é o Flecha Ribeiro. E tem um que tem muito mais ainda por ser do PMDB, que é o senador Jader Barbalho. Então, nesse momento, não é a grande propaganda dos tucanos aqui, não é a união pelo Pará. Então, por que não chamar o Jader para conversar? O Jader pode ter diferença com o Jader, mas o Jader é senador. Entendi. Então, se o Jader é senador, é que tem peso no processo. Então, se é para defender o interesse do Pará, tinha que ter chamado numa mesma mesa. Você acha que o governador dormiu no ponto, é isso? Não, claro, ele está chegando atrasado. E isso que eu não entendo uma pessoa que desde do governo Aloysio Chaves participa do planejamento do Estado do Pará, está chegando atrasado nessas questões. Olha, eu continuo com ele, mas depois de um comercial. Rápido, eu volto.